Olá, olá, minhas irmãs! Sejam muito bem-vindas ao nosso papo sobre feminilidade. O tema de hoje é como ter um coração alinhado com Deus. Nós desejamos ser mulheres sensíveis à voz de Deus, ser mulheres que entendem qual que é o propósito de Deus para mim, como é que eu posso viver a minha fé de forma prática. Mas muitas vezes a gente não consegue discernir isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ter um coração alinhado ao de Deus. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro de João, no capítulo 4. Nós temos essa passagem super conhecida do encontro e dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E eu quero trazer alguns pontos importantíssimos sobre comunicação com Deus através dessa conversa aqui, tá bom? Observe o que a palavra de Deus diz. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Galileia e outra vez deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Eu sou apaixonada nessa história. Quem me conhece, já me acompanha, já me ouviu falar muito desse texto aqui. Mas hoje eu quero falar sobre comunicação e sobre ser sensível ao que Deus fala conosco. E aqui a gente vê um embaraço muito grande no diálogo deles. Jesus falava uma coisa, a mulher entendia outra coisa. Eles estavam na mesma conversa, mas não estavam falando sobre o mesmo assunto. Você consegue entender isso? Isso aqui é uma chave importante para nós, que muitas vezes estamos conversando com Jesus nas nossas orações, mas a gente não está falando coisa com coisa, a gente não está orando segundo a vontade de Deus, a gente está falando das nossas coisas, do nosso jeito. E às vezes a gente não está alinhada com Deus na oração. Vamos entender isso aqui melhor? Presta atenção que eu vou te explicar aqui o que aconteceu nesse texto. Jesus
claro, tinha um plano na vida dessa mulher e queria mostrar para ela verdades eternas que alcançariam a sua vida, mas não só ela, né? Todo o povo que ele queria alcançar através dela, através da vida dela, porque ele queria usar a vida dessa mulher e o que realmente aconteceu depois. Mas, focando aqui no início desse encontro, eles começam a falar de que tema? De água. Esse era o tema central da história, água de beber. Ele estava cansado no poço de uma viagem, estava com sede, necessitado de água. A água viva com sede, olha lá. E aí, ele pede para essa mulher água. E ela já se espanta no início. Você não tá falando comigo. Primeiro, eu sou mulher. Segundo, eu sou samaritana. Não bate essa conversa. Ela já se posiciona meio distante nessa conversa. O que eu tenho contigo? O que tu quer comigo? Mas aí, Jesus disse assim, tira água para mim, né? Quando ela diz desdém nesse sentido, Jesus diz assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, presta atenção. Você que me pediria água. Aí a mulher olha para Jesus e aí bagunça a conversa toda, né? E diz assim, você não tem nem com que tirar água e tá se oferecendo aí de água, né? Aí a conversa começa meio trocada aqui. Cada um falando de uma água diferente. E nós temos que prestar muita atenção para a gente não estar falando com Jesus assim, falando de coisas totalmente diferentes. A mulher estava falando de uma água natural, Jesus estava oferecendo para ela uma água sobrenatural. Uma água viva, que nós sabemos que é Ele mesmo. Jesus estava ali se oferecendo a vida dele para aquela mulher. Oferecendo tudo que somente Ele pode proporcionar. E muitas vezes Deus está assim diante de nós. Filha, eu quero te dar, o que eu quero te dar sou eu mesmo. A vida que eu tenho, a salvação. Eu quero te oferecer e eu tenho para te oferecer vida em abundância. Mas a gente está o quê? Na nossa água natural. E por que essa mulher estava querendo tanto essa água que mata a sede para ela não voltar a pegar água? Porque a mente dela estava totalmente focada em deixar de ir tomar água junto daquele poço naquele horário especificamente. Porque nós entendemos que pela vida que ela vivia, né, provavelmente uma vida de carências, de muitos relacionamentos e de relacionamentos não aceitos, né, de relacionamentos que não eram firmes como um casamento, corretos como uma aliança de casamento. E ela estava com um homem que não era dela. Ela vivia relacionamentos ilícitos, ela era julgada por esse comportamento imoral que ela tinha e por isso ela evitava pessoas. Simplesmente isso. Eu não vou pegar água quando todo mundo vai, eu vou no pior horário, na pior época, eu sofro porque eu não quero lidar com o problema que eu tenho. Então, eu passo por sacrifícios para não ter que dar satisfação na minha vida com alguém. Isso te soa familiar? Eu prefiro ficar bem longe de quem me confronta, eu prefiro ficar bem longe de quem me acusa ou de quem mostra o meu erro. A gente foge daquilo que pode transformar a nossa vida. A gente foge do confronto em vez de encarar uma mudança, de consertar a vida. Não, quer consertar a vida, quer andar de maneira reta e digna? Não. Eu prefiro me afastar. E é isso que muita gente faz. Em vez de consertar a vida, foge das pessoas. E esse era o caso dessa mulher. E quando ela diz assim, Senhor, me dá dessa água para que eu não venha no poço, ela diz assim, me dá dessa água que me livra da minha vergonha, me dá dessa água porque eu não preciso mais dar satisfação para ninguém, porque eu não encontro mais ninguém no meio da rua, eu vivo a minha vida tranquila, eu vivo o meu pecado sem ninguém se intrometer na minha vida. Esse era o rumo da conversa. E por que eu tô falando isso? Porque essa mulher, ela tava tão focada nela mesma, nos seus dilemas, que ela não tava mais nem aí. Porque que Jesus estava oferecendo para ela? Eu quero resolver a minha vida. E às vezes Deus tá lá, nos mostrando com paciência, filha amada, eu tenho tanto para te dar. E a gente diz, Jesus, para com essa conversa, Jesus, resolve o meu problema. Aqui, ó, tem uma conta para pagar. Pague essa conta para mim. Aí Jesus, filho, eu tenho amor para te dar. Jesus, eu não quero isso. Resolva aqui, me dê um marido. Porque o que eu preciso é um marido.
Aí Jesus, filha, eu quero te dar a minha vida. Aí a gente diz assim, não, Jesus, eu quero sucesso, eu quero dinheiro, me dê dinheiro que é melhor. A gente acha que sabe o que a gente precisa e a gente diz, me dê dessa água. E a gente tá orando assim. A gente passa dias e dias orando, Deus me dê essa água, me dê essa água, me dê essa água. E a gente tá totalmente desalinhada com a vontade de Deus, clamando por uma água que Deus não tá oferecendo. E a gente diz, faz o que eu quero, faz o que eu quero, faz do meu jeito. E cada uma tem o seu tema, que eu tô dando exemplos, mas você sabe o que você anda falando com Deus por aí. E às vezes a gente está tão focado no nosso cotidiano, na nossa vida, no que a gente sonha, no que a gente quer realizar. E a nossa conversa com Deus é só isso. Não tem profundidade nenhuma. Não tem graça nenhuma. Mas Deus é paciente. Aleluia. O nosso Senhor é paciente. Ele vai conversando com essa mulher e ele vai explicando. Não, minha filha, você não está entendendo. Vamos explicar melhor. Não é dessa água que eu estou falando, não. E aí ele vai movendo níveis nessa conversa. A oração vai mudando o rumo. Desse nível superficial, Jesus começa o quê? A confrontar o pecado. E a nossa relação e o nosso diálogo com Deus vai ficando mais profundo quando a gente permite ouvir o confronto dele ao nosso pecado. E ele diz assim, onde é que está o marido? Aí ele toca na ferida dela. E às vezes, para entrar no relacionamento mais profundo com Jesus, a gente vai precisar deixar que ele toque naquele assunto que dói na gente. A gente vai precisar deixar que ele fale aquelas palavras que a gente nem sonha mencionar. Ele vai ter que falar. E a gente vai ter que responder. E a mulher começa a entender que aquela conversa não era uma conversa superficial e ela diz assim, veja o que é esse profeta. Ela entendeu? Ainda não, mas ela estava avançando, a bichinha estava começando a melhorar. Ela já entendeu que ele não era qualquer pessoa. Mas a paciência de Jesus vai conduzindo essa mulher na conversa. E ela vai entendendo que ela precisava mudar, ela já vai deixando de lado aquela água que ela buscava tanto, e ela vai dando atenção ao que o tal profeta tinha para falar. E aí ela faz alguns questionamentos mais espirituais. Olha a conversa da mulher mudando. Falando de água, agora ela tá falando de onde que se deve adorar. Olha só. Olha o nível mudando. E ela começa a falar de adoração. Mas até para falar de adoração, ela estava sendo religiosa. Ela estava sendo religiosa porque ela estava procurando lugar. Quem é que tá certo? Judeus ou samaritanos? Diga aí, desvende esse mistério. Quem é que tá com a religião mais certa? Qual é o caminho melhor? Qual é o método melhor de encontrar Deus? E aí Jesus disse assim, ó, tá melhorando, mas ainda tá no nível da religiosidade. Você saiu do superficial, entrou ali pra religiosidade, tá ali, tentando falar de coisas espirituais, mas sem espírito nenhum. E aí Jesus disse assim, vamos conversar sobre isso então? Você quer falar sobre religiosidade? Aí ele disse assim, não tem lugar. Não tem a religião. Tem uma vida no espírito. E vai chegar um tempo que não vai ser nesse monte nem no outro. Não vai ser sobre um povo ou sobre outro povo. Não tem quem é certo e quem é errado, porque não é sobre povos, não é sobre você, sobre mim. É sobre Deus. E quem quer adorar vai compreender essa verdade, que só se adora em espírito. Se adora nas profundezas do seu interior. Só se adora em espírito e em verdade. É o meu espírito ao Espírito de Deus. Não é um modo, não é um jeito, não é uma performance. A adoração, ela é espiritual. Ela é a conexão do meu espírito com o Espírito de Deus. Isso não determina em um lugar, em instrumentos, em nenhum movimento externo e humano. E aí as coisas começam a ganhar novas proporções. Então Jesus já tirou aquela mulher do raso, do superficial, do cotidiano. Aí ele já arranca dela também aquela religiosidade. Ele leva a mulher para o nível mais profundo. E aí ela diz assim, eu sei que o Messias vai vir e vai contar pra gente como que é de verdade. E aí ele dá a revelação final. Ele diz, sou eu. Eu que estou falando contigo sou esse que você tanto espera. Ai, que delícia essa parte, né? Ele se revela.
E chega um momento para nós também, e a gente só chega nesse momento se a gente persevera na oração. Se a gente deixa passar o processo da oração onde a gente só fala da gente, onde a gente só reclama, onde a gente só conta para Deus como se ele não soubesse, né, o que a gente está passando. A gente persevera um pouquinho mais e então a gente chega na religiosidade, a gente tenta adorar a Deus com os nossos meios, né? A gente tenta adorar a Deus, o que Deus gosta, qual é a comida que Deus gosta, qual é a música que Deus gosta, qual é o ritmo que Deus gosta. Aí a gente tenta agradar a Deus com o nosso culto, com as nossas oferendas e com, né, as nossas orações e tudo mais, as nossas rezas. E aí, depois que a gente persevera nesse negócio todo, aí Deus vai se revelando e a gente vai percebendo que os nossos meios e modos não são suficientes para alcançar e tocar Deus. Ele precisa vir, né? E chega essa conexão de em espírito e em verdade nós termos acesso ao Senhor. E aí, a gente tem a revelação de que a gente está diante de Deus. De que a gente não está ali em oração com qualquer um. A gente não tá ali diante de um psicólogo, a gente não tá ali diante de um médico, a gente não tá ali diante de uma pessoa que pode nos ajudar em alguma coisa. A gente tá ali diante do Rei dos Reis, a gente tá ali diante do Senhor dos Senhores, a gente tá ali diante de Deus, diante do soberano do universo. E quando a gente tem essa compreensão, a gente só pode adorar aí. Quando a gente se rende. Caramba, não tenho que estar pedindo nada, eu não tenho que estar fazendo nada, eu só posso adorar. E aquela mulher, ai gente, essa parte é tão maravilhosa, que foi buscar água. Aquela mulher que foi buscar água, ela sai com água? Não. A palavra diz que ela deixa o cântaro e ela vai embora anunciar aquele que era o Cristo. E a gente só vai ser eficaz na nossa oração se a gente também for embora sem cântaro. Você compreende isso? O que te leva ao lugar da oração? Às vezes a gente tá cheio de cântaro, vamos levar as vasilhas todas para encher com as bênçãozinhas que a gente vai pedir para Deus, né? Vamos levar as vasilhas para ele encher. Mas a gente só vai ter eficácia nesse diálogo com Deus se a gente sair sem nada. Se a gente sair sem os cântaros. Se a gente sai para fazer o que ele nos diz para fazer. Porque eu não vou mais levar as minhas demandas para Deus. Eu saio desse momento de oração com as demandas de Deus. E o meu coração só vai ficar alinhado com o coração de Deus quando eu paro de dar demandas para Deus e dizer como Deus tem que ser Deus, o que ele tem que fazer para mim, mas quando eu começo a entender que ele tem uma missão para mim e ele me envia ao mundo para compartilhar a obra que ele realizou na minha vida. E chama, venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito. Era o discurso dessa mulher. E o povo foi. Lembrando que essa era uma mulher que queria fugir do povo. Que não queria ver ninguém. E agora tá ali conversando com o povo e chamando, venham. E muitos foram. E muitos foram pelo testemunho dessa mulher. O nosso desejo é que muitos venham a Cristo através de nós, através do nosso testemunho, através do nosso discurso, através da nossa pregação. Para isso, nós precisamos parar. Vamos anotar aí. Parar de viver apenas o cotidiano. Viver apenas do dia a dia. Viver apenas das coisas rasas da vida. Vivendo uma vida doméstica apenas. E eu não estou desprezando aqui a vida no lar. E quando eu digo vida doméstica, eu estou falando simplesmente pela sobrevivência. A gente tem que começar a viver pensando em algo maior, maior do que nós, maior do que a nossa sobrevivência apenas, tá? Precisamos parar de pensar só nos nossos próprios problemas. Parar de falar com Deus só da gente. Orar não é só ficar falando da gente para Deus, tá? Precisamos deixar de ser tão insensíveis. A gente precisa derrubar essa dureza do nosso coração, de não entender o que Deus está falando, de não compreender o que Deus está falando com a gente. E nós precisamos de buscar Deus naquilo que Ele tem para nós e não apenas nos nossos temas.
Porque se a sua oração é sempre o mesmo tema, todo dia, você falando da sua água, da água que você quer que ele te dê, você só trabalha com Deus nos seus temas. Tá na hora de você trocar os seus temas pelos temas de Deus. Porque Deus tem temas para nós. E os temas dele são melhores. Os temas de Deus fazem com que cada uma de nós lancemos fora os nossos cântaros, o que a gente foi buscar. E a gente começa a buscar o que Deus tem para nós. Olha que perfeição. Eu não sei vocês, mas eu quero com todo o meu coração largar os meus cântaros, largar o que eu tenho buscado para buscar o que Deus quer que eu busque. Para correr atrás do que Deus quer de mim. Sabe? Que nós possamos isso. Possamos viver isso. E eu quero terminar essa reflexão falando do coração alinhado com Deus, de buscar a Deus, de encontrar Deus, falando de diálogo, falando de oração, alinhar o coração com Deus através da oração. Jeremias 29:13. Sei que você conhece esse texto. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Texto simples, facinho de entender, né? Mas difícil de viver. Por quê? Porque a matemática aqui é muito simples. Você procura Deus, você encontra Deus. Beleza até aqui, né? Você procura Deus, você encontra Deus. E por que no final a gente não está encontrando Deus de verdade? Por que tantas vezes a gente ora, lê, vai para a igreja e não está encontrando Deus? Parece que a vida tá vazia, parece que não tem sentido, não tem propósito, parece que tá tudo meio desmantelado. E por quê? Porque a gente somente diz que está procurando Deus, mas na verdade a gente não está procurando Deus, a gente está procurando uma água que nos satisfaça. Uma água que resolva o nosso problema. E você diz que está indo na igreja para buscar Deus, mas na verdade você quer o seu milagre, você quer o seu problema resolvido. Aí você diz que está aí de jejum e de oração, mas não para se humilhar diante de Deus e para adorar a Deus. Você está querendo buscar uma bênção. Então, no máximo, o que você encontra é a satisfação do seu desejo, a sua tal bênção. A gente não encontra Deus só se a gente não busca Deus. E essa verdade dói de ser ouvida. Porque a gente só não encontra Deus se a gente não busca Deus, porque a palavra é clara. Se você buscar Deus, o que você vai ter? Deus. Então chega um momento que a gente vai ter que se questionar. O que eu estou buscando na minha vida? O que eu estou buscando na minha vida de oração? O que eu tenho falado? E talvez eu preciso gerar uma mudança muito grande para viver os propósitos de Deus. Então, se você quer viver uma vida alinhada com Deus, se você quer alinhar o seu coração com o coração de Deus, comece a orar de uma maneira correta, de uma maneira espiritual. Desfrute disso de uma maneira poderosa. Eu quero muito encorajar você a viver essa jornada de fé e viver essa feminilidade transformada. E a oração, ela transforma a nossa vida. Que você viva rompendo nesses níveis, né? Saia do raso, saia do religioso e venha viver uma espiritualidade forte para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.